Bom, então vamos começar o capítulo relacionado com a cinemática do corpo rígido, né? Bom, obviamente, como intuito de mais para frente, falar sobre a dinâmica do corpo rígido, beleza? Então, vamos primeiro falar sobre a definição do que é esse negócio do corpo rígido. Então, digamos que aqui nesta parte do curso vai ter muitas aplicações, especificamente aqueles fenômenos físicos que estão compostos por sistemas de partículas cuja distância entre elas, cuja distância relativa é constante, beleza? Então, isso é um corpo rígido, tudo bom? Um sistema de partículas onde a distância entre elas, a distância relativa entre elas, vai se manter constante. Então, aqui estou falando num sentido macroscópico, né? Ou seja, estou fazendo este esclarecimento porque vocês sabem que hoje a gente entende que a matéria ela está composta por átomos, enfim, e os átomos têm elétrons, prótons, enfim, por exemplo, num material a gente pode ter uma rede de átomos. Se vocês pegam, sei lá, um microscópio imaginário, algum aparelho talvez para olhar um pouquinho mais de perto esta configuração que está aqui, que eu quero representar como um exemplo de um corpo rígido, beleza? Este cilindro aqui. Então, se vocês pegassem algum aparelho que permitisse para vocês dar uma olhada do que acontece microscopicamente, a imagem que a gente tem é que dentro as coisas não estão quietas, né? Talvez temos um monte de flutuações. De fato, aquela ideia de partícula, digamos que não é muito conveniente usar nesse nível microscópico. A gente prefere usar uma interpretação quântica, beleza? Então, só no sentido macroscópico que esta afirmação, digamos que é válida, né? A distância entre partículas é constante. Ou seja, estou falando que se a gente tem uma partícula, vamos supor aqui, uma partícula aqui, a iésima partícula, esta aqui é a iésima partícula e esta vai ser a jésima partícula. Imagine um sistema, este vai ser um corpo com um número imenso de componentes, de partículas. Então, a distância entre essas coisas, a distância entre esta e esta aqui, certo? Que vai estar dada por esta diferença aqui, a diferença, o módulo melhor entre RI menos RJ, certo? Onde RI vai ser o vetor posição da iésima partícula e o RJ vai ser o vetor posição da jésima partícula, enfim. Então, isto vai se cumprir, né? Para qualquer par de partículas que vocês escolherem aqui no interior desse corpo rígido, certo? Obviamente, os fluidos eles ficam descartados, né? Eles não ficam descritos por esta aproximação aqui, certo? Obviamente, os gases também não, os fluidos, ou seja, gases, líquidos, enfim, não ficam dentro desta descrição. Só aqueles corpos que são descritos pela física do estado sólido, pela física da matéria condensada, enfim. Então, por isso é importante, né, dada a grande quantidade de fenômenos na natureza que envolvem corpos rígidos, esta parte é muito importante aqui entender. E também é importante aqui entender os conceitos relacionados com a cinemática deste tipo de objetos, beleza? Porque, como já vocês irão perceber mais para frente, vamos falar de um conceito fundamental aqui, que é o conceito de rotações. E, enfim, da descrição matemática das rotações, que vai ser aplicável, beleza? É aplicável em uma grande quantidade de situações e vai constituir uma base fundamental da física teórica,
beleza? A descrição das rotações, beleza? Bom, depois vamos entrar mais nos detalhes, beleza? Sobre este negócio das rotações. Por enquanto, vamos falar sobre algumas generalidades. Então, primeiro esta, né? O corpo rígido, por definição, é uma coisa que um sistema de muitas partículas, né? Aqui a gente começa a estudar o sistema de muitas partículas. Poderiam ser muitas, poderiam ser poucas, sei lá. Sistema de várias partículas. Então, neste caso, as distâncias entre elas vai ser uma constante. E por outra parte, olha, quando a gente fala sobre a descrição do movimento deste tipo de objetos na natureza, em geral, a gente fala sobre... bom, vamos falar sobre o movimento. Quando a gente vai descrever o movimento desta coisa, de um corpo rígido, a gente fala de duas coisas em geral, certo? De uma coisa, de um movimento de translação, beleza? Translação. E de um movimento de rotação. Obviamente, por isso é que aqui é que vamos mexer com aquelas descrições, com aquela descrição matemática destas coisas, destas rotações, beleza? Precisamente porque quando queremos descrever o movimento de um corpo rígido, vamos ter que falar inevitavelmente desta coisa, da translação deste corpo como uma coisa, como um todo, né? Só deixem-me aqui fazer, ou seja, por exemplo, o fato deste cara estar se movimentando no espaço, né? Como um todo, certo? E da rotação, certo? Ou seja, o fato deste cara estar fazendo um movimento assim mais ou menos como isto, né? Fazer uma rotação em relação com algum eixo, beleza? Então a gente poderia ter uma combinação desses dois movimentos, desses dois aspectos do movimento. Este cara poderia se trasladar, beleza? E ao mesmo tempo ele poderia rotar, né? Ele poderia rotar, poderia ter uma combinação dessas duas coisas, uma rotação e uma translação, certo? E, bom, e a somatória desses caras, dessas componentes, digamos, bom, desses dois tipos de movimento, vai constituir o movimento geral desse corpo rígido. E, digamos que em termos gerais, para cada um destes movimentos de translação e rotação, a gente vai precisar de um conjunto de parâmetros, beleza? Em geral, vamos ter, por exemplo, para a translação, vamos ter 3 graus de liberdade, certo? 3 graus de liberdade, ou seja, 3 parâmetros, 3 coordenadas generalizadas, se quiserem, 3 graus de liberdade. Certo? E para a rotação também vamos ter outros 3 graus de liberdade. Tudo bom? É uma coisa que vamos descobrir aqui enquanto a gente esteja desenvolvendo toda esta parte da descrição das rotações. Vamos descobrir por que a gente precisa de 3 graus de liberdade. Para a translação, a gente já sabe, né? Que para descrever o movimento de uma partícula, beleza? A gente precisa de 3 graus de liberdade no espaço tridimensional. Obviamente, a gente supõe que os objetos eles moram num espaço de 3 dimensões, num espaço físico de 3 dimensões, beleza? Ou seja, 3 graus de liberdade em princípio, né? Se a coisa tiver vínculos, então este número de graus de liberdade vai se diminuir, né? Vai se diminuir de acordo com o número de vínculos. Bom, então, em geral, esta coisa, o movimento vai ter um conjunto total, em geral, né? Em geral, de 6 graus de liberdade. Tudo bom? 6 graus de liberdade. Em geral, né? Aqui. Em geral. Tudo bom? Então, por exemplo, a gente, para descrever a translação, certo? Desta coisa, deste corpo,
Então, a gente poderia, por exemplo, referir ou escolher algum ponto fixo, certo? Bom, algum ponto fixo, sei lá, algum ponto desse corpo a gente poderia colocar como escolher como uma referência, beleza? Geralmente é escolhido o centro de massa dessa coisa, certo? O centro de massa, geralmente. Então, suponham vocês que, sei lá, o centro de massa deste cilindro fica por aqui nesta parte, beleza? O centro de massa. Tudo bom? Então, a trajetória desse centro de massa, certo? Ao longo, nossa, desculpa, ao longo do espaço, nossa, aqui eu fiz, bom, só um minutinho, deixe-me melhorar aqui esta coisa, já, agora sim. Então, o movimento desse ponto fixo que vocês estão observando ali, ele pode ser ele pode ser escolhido como, digamos, a referência para denotar a translação, certo? Então, por exemplo, vocês poderiam ter uma trajetória tipo uma coisa mais ou menos como esta que estou desenhando por aqui, certo? Tudo bom? Este cilindro poderia se mover seguindo esta trajetória, ou seja, o centro de massa desse cilindro poderia ser poderia se movimentar seguindo essa trajetória vermelha. Então, essa descrição ali corresponderia ao movimento de translação, certo? Translação. Mas este cara poderia estar, enquanto ele faz a translação por essa linha vermelha, ele poderia estar rotando em relação com algum eixo. Por exemplo, um eixo que passa pelo centro de massa, se quiserem, ou que passa por outro ponto, sei lá. Vou supor que o eixo passa pelo centro de massa para simplificar a descrição. Vamos supor que por aqui passa um eixo, certo? Um eixo, vou desenhar aquele eixo na cor verde, certo? Vamos supor que mais ou menos por assim. Tudo bom? Deixa-me encaprichar um pouquinho o desenho, certo? Este vai ser o eixo de rotação. Suponham vocês que enquanto o cara vai se trasladando, este eixo de rotação, este corpo, ele vai fazendo esta coisa, vai fazendo uma rotação em torno deste eixo. Este eixo, suponham vocês que é uma coisa perpendicular a este quadro, certo? Infelizmente temos só duas dimensões aqui, né? Para visualizar, né? Então, imaginem que esta coisa verde está saindo do quadro. Então, o movimento de rotação seria uma coisa assim, certo? Enquanto o cara vai se trasladando, ele vai fazendo uma coisa assim. Poderia fazer isto, né? Sei lá. Dependendo das interações que tenha essa coisa como exterior, certo? Enquanto ele vai fazendo a trajetória vermelha, ele pode efetuar ao mesmo tempo um movimento de rotação. E poderia ser bem mais complicado do que isto, né? Poderia ser bem mais complicado. Aqui eu estou supondo que o eixo de rotação é uma coisa que está fixa no espaço, que a direção desse eixo de rotação não muda, beleza? Mas poderíamos ter uma situação onde este eixo de rotação ele muda de direção. Sei lá, poderíamos ter uma coisa bem mais complicada, né? Bom, poderíamos ter sei lá, uma coisa muito mais complicada do que isto que estou falando aqui. Nesse caso, o eixo de rotação o movimento desse eixo de rotação vai ter que incorporar três parâmetros. Por isso aqui estou falando desses 3 graus de liberdade. Em geral, vamos ter que a rotação vai ser descrita por 3 graus de liberdade. E a translação, em geral, também 3 graus de liberdade. Por isso a gente vai ter uma totalidade de 6 graus de liberdade, o qual é pouco, né?
o qual é pouco para a grande quantidade de partículas que temos aqui, certo? Aqui poderíamos ter um número de 10 a 23 ou mais, né? Partículas. Então, se o negócio fosse um fluido, ou fosse por exemplo, uma coisa bem complicada, tipo um gás, né? Um gás de partículas. Se essas partículas estivessem espalhadas, né? Se essas partículas amarelas estivessem espalhadas pelo espaço, né? Este sistema seria, nossa, altamente caótico, beleza? Cada uma delas faria uma trajetória diferente, beleza? Uma trajetória, bom, cada uma delas faria uma determinada trajetória, certo? E este sistema de muitas partículas teria um número imenso de graus de liberdade, da ordem de 10 a 23 graus de liberdade, certo? Por exemplo, para um gás. Tudo bom? Mas quando a gente impõe a condição de que a distância entre as partículas seja constante, beleza? Ou seja, quando a gente impõe a condição de que esse negócio seja um corpo rígido, então esse número imenso de graus de liberdade vai se reduzir substancialmente e vai ficar no máximo igual a 6, esse número. Beleza? Bom, enfim, então, basicamente esses são os dois aspectos elementares que constituem a dinâmica do corpo rígido, e agora vamos passar então a focar aqui nesta parte, olha, das rotações. Beleza? Vamos falar especificamente sobre esta coisa aqui, as rotações. Bom, então para isso vamos considerar a seguinte situação. Só deixem-me aqui fazer um desenho. Bom, então, imaginemos isto aqui. Suponham vocês que aqui temos um sistema de coordenadas inercial, que está representado por estes eixos cartesianos, que por questões de nomenclatura aqui vou denotar como x1, x2 e x3. É o mesmo x, y e z, beleza? Mas, para facilitar a anotação das contas que vão vir depois, então eu estou mudando um pouquinho a notação aqui por estes numerinhos, x1, x2, x3, beleza? A esse referencial inercial, vou chamar de sigma, beleza? E, bom, e vocês sabem que nesse sistema de referência inercial, a gente define um sistema de coordenadas, certo? Um sistema de coordenadas x1, x2, x3, cartesianas, onde estes vetores, olha, estes E1, E2 e 3 são os vetores unitários. Este E1 é o mesmo I, vetor I. Este E2 é o mesmo vetor J. E este E3 é o mesmo vetor K. Beleza? Os usuais versores que a gente usa na mecânica. Beleza? Bom, então estes caras, podemos falar que eles formam uma base ortonormal. Beleza? Uma base ortonormal fixa. Estes caras, ou seja, estes caras aqui. E1, E2 e E3, eles formam uma base ortonormal fixa. Que significa que seja uma base ortonormal? Que quando vocês fazem um produto escalar entre qualquer deles, certo? O produto escalar entre eles, esse produto escalar vai satisfazer esta relação aqui. EI, produto escalar com EJ, vai ser igual ao delta de Kronecker de IJ, certo? Bom, isso é o que constitui uma base ortonormal. Este delta é o delta de Kronecker, né? Vai ser 0 para I diferente de J e vai ser igual a 1 para I igual a J. Bom, isto aqui a gente já conhece isto bem, certo? Bom, e suponham vocês que a gente pode estudar o universo, a natureza desde este sistema de referência inercial, beleza? Como, por exemplo, este fenômeno que está aqui, este corpo rígido, certo? A gente poderia estudar ele desde este sistema de referência inercial, aquele movimento, tudo bom? E
Por sua vez, aqui dentro deste sistema, dentro deste corpo rígido, a gente pode definir outro sistema de referência que, olha, não necessariamente é inercial, certo? Que vamos chamar de sigma linha, tudo bom? E que ele vai estar, olha, ele vai estar fixo, ele vai estar, digamos que ligado a esse corpo rígido, ou seja, a gente define um sistema de eixos, x1 linha, x2 linha, x3 linha, um sistema de eixos cartesianos que estão presos nesse corpo. Tudo bom? Vocês podem pegar algumas partículas de referência ali nesse corpo para definir esses eixos, beleza? Esses 3 eixos ali, perpendiculares. E também, obviamente, vamos poder definir uma base ortonormal, mas que ela está presa no corpo. Tudo bom? Bom, então vamos escrever estas coisas ali. Sigma linha vai ser um referencial. Vai ser um referencial que pode estar em rotação. Olha, vamos aqui. Vamos considerar o caso de que este negócio só tem movimento de rotação, certo? Beleza? Ele só pode fazer este tipo de movimento aqui, esta coisa, certo? Só pode fazer esse tipo de movimento. Ele não se está trasladando. Vamos simplificar inicialmente a nossa descrição, beleza? Ele só tem movimento de rotação. Vamos focar aqui na descrição das rotações. Tudo bom? Então, é um referencial em rotação. Então, esse cara vai ser não inercial. Beleza? Bom, se por alguma razão esta frase não fica clara, ou seja, porque este cara, pelo fato de estar em rotação, não é um referencial inercial, bom, eu peço para vocês ter um pouco de paciência e esperar até até o seguinte capítulo, que é dinâmica em sistemas de referência não inerciais. Mas, digamos que como um spoiler, bom, acho que não vai ser tão spoiler, porque talvez este conceito vocês já estudaram introdutoriamente, talvez nos cursos anteriores de mecânica, né? Física básica, enfim. Então, vocês sabem que o sistema de referência em rotação ele é não inercial, porque ali, desde esse sistema de referência, não são satisfeitas as leis de Newton na sua forma usual. Beleza? Então, é por essa razão. Bom, então, este cara vai ser um referencial em rotação. E vamos definir então esses eixos de tal forma que a base, esta base que vai ser E1 linha, E2 linha, E3 linha, é uma base ortonormal móvel. Ou seja, não vai estar fixa no espaço, né? Ela vai ser móvel, certo? Porque esta coisa vai ter movimento de rotação. Então, olha, os vetores, observem que os vetores E1, E2, E3, eles mudam constantemente a sua direção, certo? Ele poderia fazer isto, sei lá, ou poderia fazer uma rotação bonitinha, ou poderia, sei lá, cada vez mais rápido. Enfim, vai ter um movimento de rotação arbitrário, certo? Isso é o que a gente sabe. E vai ser uma rotação em torno de algum eixo por ali. Enfim, não vamos especificar qual é o eixo de rotação, simplesmente vamos falar que, olha, isto vai ser uma base móvel, certo? Uma base ortonormal móvel, que vai se movimentar. Bom, beleza. E então, para digamos, entrar no detalhe de como a gente descreve as rotações, por isso a gente está fazendo esta construção, certo? Porque, olha, a natureza poderia ser descrita tanto desde este sistema de referência inercial como desde este outro sistema de referência em rotação. Imaginem vocês que este é um asteroide, certo? Este cara é um asteroide
e vocês estão ali morando nesse asteroide, ou sei lá, tem alguns cientistas ali, alguns caras interessados ou interessadas, né, em descrever a natureza que estão ali morando nesse asteroide, certo? E podem estar interessados digamos, em descrever os objetos matemáticos que fazem parte de alguma teoria física, como por exemplo os vetores. Beleza? Então vamos supor que existe uma grandeza, alguma coisa, algum fenômeno físico que está descrito por algum vetor, que vou representar aqui no espaço. Vou representar um vetor por aqui, sei lá, desta forma. Suponham que tem uma grandeza física por aqui. Por enquanto não interessa qual seja essa grandeza física, mas ela está sendo descrita por um vetor V. Não necessariamente vai ser o vetor velocidade de alguma coisa, poderia ser o campo elétrico, poderia ser o campo magnético, neste ponto do espaço, poderia ser o campo gravitacional, a aceleração gravitacional, enfim. Qualquer coisa que tenha caráter vetorial, certo? E estes dois caras, olha, estes dois caras estão interessados ou melhor, esses dois referenciais vão fazer uma descrição desta grandeza física, deste vetor. Tudo bom? Então, por exemplo, para o sistema, ou desde o referencial sigma, desde o referencial inercial, ou de acordo com o referencial sigma, aquele vetor, olha, aquele V, ele vai estar descrito, obviamente, ele vai escrever, olha, este cara azul vai falar, olha, este cara vai ter 3 componentes, certo? Uma componente que eu vou chamar de V1, beleza? Outra componente que eu vou chamar de V2, e outra componente que eu vou chamar de V3, certo? E cada uma dessas componentes vai estar, digamos que ao longo desta direção 1, tudo bom? Este V2 vai estar ao longo desta direção E2 e esta outra componente V3 vai corresponder com esta direção E3, certo? Então, para este cara, para o observador inercial, vamos ter isto. Vamos ter, desculpa, isto aqui. Tudo bom? Isto podemos escrever de uma forma compacta, usando o símbolo de soma desde I igual a 1 até 3, certo? De VI e I. Tudo bom? Beleza. E de acordo com sigma linha, olha, para este sigma linha, este cara também estará observando esta mesma grandeza física, é a mesma seta verde, certo? Então, ele vai falar que, então, de acordo com o referencial sigma linha, aquela mesma grandeza, aquele mesmo vetor V, vai ser, bom, uma coisa similar a esta, né? Vai ser uma fórmula similar a esta, tudo bom? Mas com linhas. Ele vai falar, olha, aquele vetor vai ter uma componente V1' na direção E1', uma componente V2' na direção E2' e uma componente V3' na direção E3', e falaria também que, olha, essa coisa pode ser escrita de uma forma compacta, de acordo com uma fórmula similar a esta que está aqui acima, certo? Aqui simplesmente vamos colocar aqui linhas e linhas, enfim. Certo? Isso é o que falam estes dois, ou seja, estes dois referenciais em relação a esta mesma grandeza física, certo? Então agora a pergunta, como estão relacionadas as componentes desse vetor? Como estão relacionadas as componentes do vetor V neste referencial e neste outro referencial? Essa vai ser uma pergunta importante aqui. Então, como estão relacionadas
as componentes VI e VI', certo? Sendo I um número entre 1 e 3. Essa vai ser a pergunta. Como estão elas relacionadas, certo? Então, digamos que esta pergunta pode ser respondida facilmente observando o seguinte. Olha, então, deixe-me escrever primeiro. Vou passar estas equações para aqui. Esta equação aqui. Então, temos isto, né? Desde o ponto de vista do inercial e do ponto de vista do referencial em rotação, certo? Então, observemos que quando a gente faz, vamos começar por este cara aqui. Quando a gente faz quando a gente escreve quando a gente faz o produto escalar entre V e EJ, por exemplo, tudo bom? V e EJ. Então, o resultado aqui vai ser soma igual a 1 a T3 VI linha. Desculpa, aqui vai ser EJ linha. Aqui teremos EI linha ponto EJ linha, certo? E dado que isto é uma base ortonormal, certo? Aqui este vai ser delta de Kronecker de IJ. Tudo bom? Então, isto vai dar soma desde I igual a 1 a T3 de VI linha delta de Kronecker de IJ. E isso significa que isto vai dar, olha, a soma só vai ficar diferente de zero aquele termo em que J for igual a I, desculpa, em que I for igual a J, certo? Então, aqui vai dar BJ linha. Então, simplesmente, uma coisa que já a gente sabia, né? Este VJ linha, ou seja, a jésima componente do vetor desde o referencial móvel, certo? É igual, a gente pode escrever isso desta forma, fazendo o produto escalar como correspondente versor. Tudo bom? Beleza. Bom, e agora observemos que este vetor, tudo bom? De acordo com a equação 1, vou aqui, vou chamar isto equação 1. Então, de acordo com a equação 1, o que teremos? De acordo com a equação 1, teremos, olha, aqui, VJ, vamos escrever de novo este negócio. VJ vai ser igual, nossa, só um minutinho. VJ igual a V. V, produto escalar com isto. Então, V, de acordo com a equação 1, vai ser este negócio. Deixe-me escrever isto. Produto escalar com EJ. Linha. Beleza? Bom, então é só questão de fazer aqui o produto escalar, certo? Então, a gente tem que VJ', olha, é igual a soma desde I igual a 3, a 1 até 3 de, vou por este EI ponto EJ', vou por aqui de primeiro, certo? Aqui num parênteses. Beleza? EI EJ'. Beleza? E então aqui seria VI. Aqui teríamos VI. Lembremos que quando a gente faz um produto escalar, né, entre vetores, este numerinho, a gente faz a multiplicação simplesmente entre os vetores. Este numerinho fica, sei lá, poderíamos colocar aqui ou aqui. Obedece a propriedade comutativa. Então, podemos escrever isto desta forma. Beleza? E a esta coisa, olha, a esta coisa que está aqui, a este parênteses que está aqui,
eu vou chamar de AIJ, beleza? AIJ. Então, olha, este AIJ vai estar definido por este produto escalar aqui. Entre o iésimo, olha, entre o iésimo versor do referencial sigma, certo? E o jésimo versor do referencial sigma linha. Beleza? Vamos chamar isto equação 2. E observem que essa coisa, vou pôr este 2 por aqui porque vou escrever aqui uma expressão. Observem que quando vocês fazem esta operação, certo? Pela definição do produto escalar aqui, isto vai dar magnitude do primeiro vezes magnitude do segundo, vezes o ângulo, o cosseno do ângulo entre estes dois caras, certo? O cosseno do ângulo entre esses dois caras. Então, aqui vou pôr aqui cosseno do ângulo entre o eixo I, vou pôr aqui XI, certo? E o eixo XJ'. E essa coisa, se vocês lembram, é chamado de cosseno diretor, certo? Então, somos cossenos diretores. Bom, basicamente este vai ser o ângulo, só para não... este vai ser o ângulo entre XI e XJ', certo? Bom, então essa coisa, este AIJ, esses coeficientes AIJ vão representar isto. E então significa que agora a expressão VJ' pode-se escrever como soma desde I igual a 1 até 3 de AIJ AIJ vezes V, desculpa, aqui é VI, né? VJ, sim, VI. Beleza? Sim, aqui vamos ter soma desde I igual a 1 até 3, enfim. Não, vamos fazer o seguinte, olha, isso é um detalhe técnico mínimo, que não vai fazer diferença, só vou mudar um pouquinho a definição aqui. Olha, porque o que eu quero aqui é que esta relação fique, olha, fique expressa de forma matricial, mais para frente. Então, da forma como estamos organizados aqui os índices, eu não estou gostando. Beleza? Então, por essa razão, eu vou fazer a redefinição deste AIJ. Só um minutinho aqui, deixe-me colocar. Então, vamos voltar para aqui, para esta parte. Só vou mudar a ordem destes caras, beleza? Deixe-me, só para mudar a ordem. Olha, vou pôr, deixe-me aqui. Vou pôr este negócio, esta fórmula, que eu vou mudar esta fórmula, beleza? Mas vou lembrar, vou deixar esta fórmula por aqui embaixo, certo? Para não esquecer, só para explicar vocês o que vou fazer aqui, beleza? E deixem-me apagar aqui esta parte também, e simplesmente vou mudar a ordem destes EJ. Só vou mudar a definição deste A, para que fique como uma operação entre matrizes, para que fique na forma de uma multiplicação de matrizes, porque vocês sabem que aí a ordem é importante. É só por essa razão que eu vou mudar aqui. Beleza? Estou mudando a ordem, só isso. Estou mudando a ordem. Não vai mudar absolutamente nada da descrição deste fenômeno. Só estou mudando a ordem, vai ficar a mesma coisa. Então aqui, deixe-me aqui apagar.
este negócio e vou colocar agora nesta ordem. Beleza? Bom, e então a esta coisa eu vou chamar de AJI. AJI. Certo? Então aqui, JI. AJI é igual a esta coisa. Certo? E então aqui vamos ter cosseno de x. Então aqui vai ser o cosseno entre. Vamos deixar aqui na mesma ordem que estou escolhendo. Primeiro vou colocar o XJI, XJ', desculpa, e depois vou colocar o XI. Pronto. Agora sim vai ficar mais legal. Agora vai ficar mais legal, por quê? Porque agora este VJ, olha, VJ' vai ser igual a soma desde igual a 1 até 3, beleza? Deste negócio AJI, VI. Tudo bom? Isto é uma J. Beleza? E então, aqui desta forma, digamos, vocês podem perceber que é como se a gente tivesse uma multiplicação de matrizes. A gente pode pôr este negócio numa forma matricial. Aqui a gente tem uma matriz AJI, certo? Uma matriz cujas componentes são estas JI, que está sendo multiplicada por uma matriz coluna, certo? Cuyas componentes são VI. Tudo bom? Tudo isto é motivado porque mais para frente a gente vai usar uma linguagem matricial, certo? Olha, só para indicar aquele negócio da notação matricial. Só um minutinho. Deixe-me aqui. Este negócio eu vou pôr por aqui neste canto. Certo? Então aqui teremos esta coisa aqui são 3 equações. Beleza? 3 equações, uma para cada valor de J. Certo? Essas 3 equações podem ser colocadas assim nesta forma. V1', V2', V3'. Certo? A gente pode formar uma matriz coluna. Nossa. Deixe-me colocar este negócio aqui. Certo? Isto é igual. Alguma coisa vezes outra matriz coluna que não tem linhas, cujas componentes vão ser parecidas a esta. Certo? E aqui vamos ter isto aqui, sem linha. E aqui teremos então uma matriz de coeficientes A1, A2, A3, certo? Aqui A2, 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 aqui teremos A3, A3 e A3. Beleza? Ou seja, escrever isto aqui vai ser o mesmo que escrever isto aqui. São duas formas, né? Isto vai ser numa forma matricial, explícita, certo? E isto vai ser numa forma compacta, em termos das componentes. Por isso eu estava preocupado por esta ordem. Porque quando vocês quando vocês definem a multiplicação de matrizes, certo? Então, aqui, por exemplo, para obter a fila número 1, a componente número 1, linha, o que a gente vai fazer? Vai fazer este cara, olha, este cara vezes este cara, certo? Ou seja, vai dar A1 vezes V1. Mais, agora vai ser este cara vezes este outro cara. Ou seja,
A12 vezes V2. Mais, agora este cara vezes este outro cara, que vai dar A13 vezes V3. Beleza? Ou seja, a componente número 1 vai estar definida por esta equação. E esta equação aqui, olha, vocês podem escrever como soma, olha, soma desde I igual a 1 até 3G. Então, aqui está mudando, o que está mudando é, olha, o segundo índice, né? O segundo índice. Este índice daqui. 1, 2 e 3. Isso é o que está mudando, certo? E está mudando da mesma forma como está mudando este índice de que está aqui do lado da V, certo? Então, a gente escreve A1 e VI. Certo? Então, é assim como está definida a multiplicação de matrizes. Beleza? O índice de coluna, o índice de coluna se multiplica como índice de fila do seguinte, da seguinte matriz. Certo? Aqui temos duas matrizes. Olha, aqui temos duas matrizes. Aqui temos duas matrizes. Uma matriz que eu chamaria de, sei lá, V', por exemplo, igual, aqui vamos ter outra matriz que eu chamaria de A maiúscula, que vou denotar assim, certo? E aqui temos outra matriz V, certo? Então, esta é outra forma de denotar esta operação aqui, certo? Em forma de... em forma abstracta, assim, definindo V' como esta coisa, certo? V' é isto, esta matriz. A vai ser este cara e V vai ser este cara. Tudo bom? Então, motivado por essa forma de escrever estas expressões, por isso eu estava preocupado por esta ordem, certo? Quando eu estava, olha, quando anteriormente eu estava olhando a equação, quando eu estava escrevendo, definindo aqueles A desta forma, olha, aqui estava invertido estes índices, né? Os índices que se estão somando são este daqui, o índice de fila, como índice de fila. Então, digamos que não estava na ordem legal. Aí eu teria que fazer teria que trabalhar com uma transposta desta matriz, certo? Então, digamos que desde esse ponto de vista não ficaria tão legal, tão natural, beleza? Bom, então, por essa razão, eu fiz a mudança desse AJ, só isso. Então, deixe-me apagar aqui esta coisa, certo? Acho que eu fiz um mega spoiler, porque este negócio da notação matricial, vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, certo? Aqui o que eu queria deixar em claro era, olha, esta vai ser a forma em que se relacionam, certo? As componentes do vetor no sistema de referencial sigma' e com as componentes do vetor no referencial sigma, no referencial inercial, certo? Então, só deixe-me aqui indicar esta relação. Esta vai ser a lei de transformação, olha. Este negócio vai ser uma lei de transformação das componentes vetoriais entre um referencial digamos que fixo, certo? E outro em rotação, certo? Para eu conhecer quais são as componentes no referencial em rotação, eu tenho que fazer esta operação. Tenho que pegar aquelas componentes no referencial fixo e fazer esta multiplicação pelas componentes desta matriz, destes coeficientes, destes AJI, onde estes AJI são estes cossenos diretores. Beleza? Estes AJI são estes cossenos diretores. Deixe-me aqui também indicar esta... Vamos ressaltar esta expressão.
Beleza? Então, olha, uma coisa aqui que é interessante é que, olha, estes coeficientes, certo? Eles definem rotações, beleza? Eles definem rotações porque eles, olha, pelo significado que temos aqui. Aqui temos que este negócio é igual ao cosseno do ângulo entre x1, entre xi e xj, né? Eles vão definir rotações, beleza? Porque somos cossenos diretores desses ângulos, do ângulo entre o j-ésimo eixo e o y-ésimo eixo, beleza? Eles vão definir rotações. Digamos que mais para frente vamos fazer um exemplo mais específico, certo? Vamos decolar um pouquinho que este negócio que está um pouquinho no abstracto, vamos calcular quais são estes coeficientes quando fazemos uma rotação, por exemplo, em torno do eixo, sei lá, do eixo C, do sistema de referência inercial, por exemplo, enfim. Mas por enquanto, olha, o que podemos dizer, o que podemos antecipar aqui é que eles definem umas rotações. Esses coeficientes definem rotações no espaço. E então, a estas componentes, certo? Essas componentes que estão aqui, a gente chama de matriz de rotação. Ou seja, estas componentes são as componentes de uma matriz, precisamente esta matriz que está aqui, certo? Esta matriz que estamos definindo aqui, certo? Esta matriz vai ser uma matriz de rotações, beleza? Bom, então, uma coisa interessante disto é que, olha, em geral, existem 9 componentes, certo? Existem 9 componentes para esta matriz. Só deixe-me aqui colocar aqui vou passar este negócio para aqui acima. Então, este negócio, já estamos falando que esta é uma matriz de rotações. Ou melhor, de rotação. Uma matriz de rotação. Tudo bom? E, em geral, ela vai ter 1, 2, 3, 7, 8, 9 componentes. 3 vezes 3, né? 9 componentes. Tudo bom? Esta matriz vai ter 9 componentes aqui. Porém, olha, essas componentes, essas 9 componentes, elas não todas vão ser independentes, certo? Porque precisamente, como já falamos antes, como já falamos aqui nesta parte, para definir uma rotação, a gente precisa de 3 graus de liberdade, ou seja, de 3 parâmetros que sejam independentes, certo? E o que temos aqui, olha, é uma grandeza que define rotações, certo? Mas que tem 9 parâmetros, que são as 9 componentes, certo? Então, dado que as rotações precisam só 3 parâmetros independentes, então essas componentes, digamos que em geral, essas componentes vão ser independentes, ou seja, vamos ter só essas componentes, não são independentes, beleza? Dado que só precisaremos de 3 parâmetros para definir uma rotação em geral, beleza? Bom, isto aqui é uma hipótese, né? Isto aqui é uma hipótese. Será isto verdade? Ou seja, esta afirmação aqui, olha, a esta matriz que eu estou chamando matriz de rotação, esta matriz que tem 9 parâmetros, né? Eu proponho que essas componentes não são independentes, certo? A gente deve ter alguma relação de dependência entre elas, certo? Porque faz alguns minutos, no começo deste vídeo, estávamos falando que vamos precisar de 3 parâmetros para definir uma rotação em geral, certo? Ou seja, devemos ter pelo menos umas 6 relações, certo? 6 relações
para diminuir este número de graus de liberdade, olha, teríamos 9 graus de liberdade, teríamos que ter 6 restrições para chegar a este número 3, certo? Ou seja, a hipótese é que devemos ter 9 menos 6 igual a 3. Ou seja, este 6 que está aqui é o número de relações entre as componentes. É como se a gente tivesse um conjunto de vínculos, né? Tudo bom? Então, será isto verdade? Essa é a pergunta. Será que isto é verdade? Então, para pesquisar isso, vamos descobrir quais são essas supostas 6 relações que existem entre essas componentes. Beleza? Então, uma forma de descobrir isso é observando o seguinte. Observemos que quando é feita uma rotação, certo? Por exemplo, aqui. Tudo bom? Quando a gente faz esta rotação, quando a gente considera, vamos para este referencial que está aqui. Quando a gente faz uma rotação, quando a gente faz esta mudança aqui, sei lá, escolhemos algum eixo e fazemos essa transformação de rotação, certo? Então, talvez, olha, as componentes desse vetor vão mudar, né? Dependendo dos eixos, né? Dependendo da direção que tenhamos eixos. Se agora, por exemplo, ficamos aqui, bom, então estes eixos, estes versores vão mudar, né? E as componentes então também irão mudar. Mas existe uma coisa que não vai mudar deste vetor, que vai ser a magnitude, a distância entre este ponto e este outro ponto, a magnitude. O módulo desse vetor não vai mudar, por mais que vocês façam uma rotação neste sentido ou neste outro, ou sei lá, uma coisa totalmente doida. A magnitude deste vetor não vai mudar, certo? Então, isto é um fato que intuitivamente vocês podem, talvez, considerar, né? Que o módulo de um vetor é invariante sobre rotações. O módulo de um vetor é invariante sobre rotações. Beleza? Então, por exemplo, qual será o módulo desse vetor B que temos aqui? O módulo desse vetor B, podemos denotar desta forma. Vamos calcular mais facilmente o módulo ao quadrado desse cara, certo? O módulo desse cara vai ser igual a V, produto escalar com V, beleza? E isto vai dar, então, por exemplo, desde o sistema de referência, desde o sistema de referência sigma, beleza? Desde este sistema de referência sigma, em que as componentes são estas aqui, certo? Dado que isto é uma base ortonormal, E1, E2, E3, então o módulo desse cara, o módulo deste vetor vai ser o módulo ao quadrado, né? Vai ser V1 quadrado vezes mais V2 quadrado mais V3 quadrado, certo? Quando vocês fazem um produto escalar deste cara por esta mesma coisa, vai dar V1 quadrado mais V2 quadrado mais V3 quadrado, certo? Então aqui vai dar, olha, V1 quadrado mais V2 quadrado mais V3 quadrado. Tudo bom? E, bom, isso a gente poderia escrever de uma forma, bom, por exemplo, assim. Soma desde I igual a 1. Soma desde I igual a 1 até 3, certo? De VI vezes VI. Por exemplo, né? A gente poderia escrever esse negócio assim. Tudo bom? Então, isto é desde o referencial sigma, certo? Deixa-me passar isto para este lado para fazer espaço. Tudo bom? Agora, desde o referencial sigma linha, o que a gente escreveria? Bom, a mesma coisa, né? V ao quadrado igual a V ponto V, mas agora vamos ter esta mesma relação aqui, mas com as componentes que tem linha, certo?
V1 linha ao quadrado mais B2 linha ao quadrado mais B3 linha ao quadrado, certo? Então, isto vai se escrever de uma forma também similar a esta, certo? Mas aqui vamos ter as componentes com linha, certo? As componentes com linha. E agora, usando esta relação que acabamos de encontrar, que encontramos faz pouco tempo, olha, esta relação, certo? Vamos lembrar esta relação, vamos passar para este lado. Então, escrevendo agora esta relação, certo? Substituindo esta relação aqui, tudo bom? Aqui, bom, obviamente aqui vamos ter que mudar os índices, beleza? Então, deixem-me aqui, vou mudar os índices aqui nesta relação, certo? Só para efeito de substituir aqui e aqui, certo? Então, a gente poderia escrever ao invés deste J, vou mudar aqui J por I e I por J, certo? Então aqui vai ser VI, e aqui vai ser J, e aqui vai ser IJ, e aqui vai ser J, beleza? Então digamos que esta fórmula amarela, aqui, esta fórmula amarela, ela vai ser substituída aqui neste termininho amarelo. Tudo bom? Mas aqui, olha, aqui vamos substituir neste outro VI linha, certo? Vamos mudar o índice de soma, o índice mudo. Vamos mudar por um índice K, para fazer as coisas do modo certo, né? Então, só deixe-me aqui colocar a mesma fórmula, certo? A mesma formulinha, mas mudando o J por K. O J por K. Então, aqui seria K, desde K igual a 1, aqui seria A e K, e aqui BK, certo? Então, esta seria a fórmula azul, certo? A fórmula azul que vai ser substituída aqui neste termo azul. Tudo bom? Então, o que a gente tem é o seguinte, depois de descrever esse procedimento, o que temos é o seguinte. Então, este seria o termo amarelo, certo? E este vai ser o termo azul. Aqui falta um igual. V ao quadrado vai ser igual a isto, certo? Tudo bom? Agora, olha, aqui inicialmente eu escrevi isto. Escrevi o módulo deste vetor quando ele é observado quando ele é descrito pelo referencial sigma linha, certo? E depois, olha, depois eu estou introduzindo aquelas relações, aquelas coisas, aquelas expressões que relacionam estas componentes com as componentes no referencial sigma, certo? Porque o que vamos fazer depois é, olha, relacionar esta coisa, certo? Com esta coisa, porque vão ser iguais, né? Tem que ser iguais, porque o módulo de um vetor é invariante sobre rotações. Estas duas expressões, a primeira que eu obtive aqui, vai ser igual a esta que vou obter aqui. Beleza? Bom, então, por isso estou expressando essas componentes linha em termos das componentes sem linha. Tudo bom? Bom, então aqui rearrumando esta expressão, aqui teremos o seguinte, V igual, teremos V ao quadrado igual, aqui vai ser, aqui teremos soma desde, bom, teremos três somas, né? Esta aqui e esta aqui, né? E teremos, vamos
vamos a escrever esto de esta forma, assim, este AIJ, certo? Agora este AIK, beleza? Este VJ e aqui este VK. Então, isto que está aqui, certo? Esta expressão feia que está aqui, grande, tem que ser igual a esta expressão simples que está aqui, certo? A esta expressão que está aqui que obtivemos para o referencial inercial. Tem que ser igual a isso. Só deixe-me simplificar aqui, este V quadrado já acho que não precisamos, certo? Bom, beleza. Agora, esta parte, este negocinho, esta soma, a gente pode escrever, vamos fazer um truque, né? Um pequeno truque aqui. Un truque que va a nos llevar a simplificar todas estas expresiones aquí, ¿cierto? Aquel truque es escribir este negocio usando o delta de Kronecker, ¿no? O sea, a gente puede escribir soma, olha, esta cosa va a ser igual a soma desde igual a 1 até 3, ¿cierto? Y soma desde j igual a 1. Vou por este VI. Vou por este VI aquí para que fique más claro. O VI aquí en este negocio. Y este VI, este segundo VI, a gente puede escribir como soma desde J, ¿cierto? Igual a 1 até 3 de delta de Kronecker, ¿cierto? De IJ, VJ. Vai ser a mesma coisa, olha. Esta soma que está aqui, desde J igual a 1 até 3, vai ser igual a este termininho, a este VI que está aqui, certo? Ou seja, que a gente pode escrever isto nesta forma, igual, então, a soma desde igual a 1 até 3. Este símbolo de soma eu posso colocar aqui deste lado também. Beleza? Pela propriedade distributiva da soma, enfim. E aqui teremos o VI, deixe-me organizar aqui o delta de Kronecker, vou por aqui neste lado, IJ, certo? Aqui vamos ter o VI, aqui vamos ter o VJ, enfim. Estamos escrevendo a mesma coisa, mas facilitando, olha, o objetivo, o intuito é facilitar a interpretação desta expressão feia, desta expressão que em princípio é feia, mas que no final vai nos levar a um resultado muito bonito, muito interessante. Beleza? Então, observem que neste lado esquerdo temos soma desde I igual a 1 até 3 e soma desde J igual a 1 até 3. A mesma coisa que temos aqui neste lado esquerdo. Beleza? Ou seja, que a gente, olha o que a gente pode fazer. A gente tem soma, vamos arrumar tudo aqui nesta parte. Soma desde I igual a 1 até 3, bom, deste negócio, deste parênteses. Qual é o parênteses? Toda esta coisa, beleza? Deixe-me ver, BI, BJ, isto vai ser uma soma sobre K, deixe-me colocar aqui, soma sobre K, desde K igual a 1 até 3, aqui, então agora, aqui teremos o delta de, aqui teremos o VK, bom, aqui teremos primeiro este negócio, primeiro vou colocar aqui estas coisas, certo? Este VK vou colocar aqui, e este VJ vou por aqui. Nossa. Beleza?
So, deixe-me ver se aqui seria AIJ, AIK. Bom, por enquanto vou fazer assim o parênteses. Pronto. Então vai ser igual a este negócio. Nós teremos o parênteses aqui, certo? E aqui teremos, então, igual a isto. Então aqui teremos este parênteses. Mas deixem-me ver se... Acho que devo modificar Aqui temos este parênteses aqui. Só um minutinho, deixe-me ver se devo mudar algum índice. Algum índice para... aqui temos o índice I, né? Temos desde JK, VJ. Estou esquecendo de fazer uma coisa aqui. Olha aqui. Olhem este índice neste lado da equação. O índice I. Neste lado da equação, neste lado direito da equação. O índice I é um índice mudo, né? Porque é um índice, bom, sobre o qual estamos fazendo a soma, beleza? Esqueçam estes parênteses aqui. Por enquanto, esqueçam estes parênteses. Bom, então, o índice I, aqui neste lado direito, ele é um índice mudo. Então, eu posso trocar ele. Vou trocar ele convenientemente pelo índice K, que está neste lado desta equação. E não vai mudar nada, né? Vai dar a mesma coisa. Vou mudar este cara por o índice K. Pelo índice K. Então, I vou mudar por K. Beleza? Por que estou fazendo isso? Porque aqui neste lado direito vai aparecer um termo VK, VJ, que é o mesmo que está aparecendo aqui, VK, VJ. Então, nossa, desculpa. Desta forma vai ficar mais fácil, olha, vai ficar mais fácil fazer esta interpretação. Agora sim. Então, olha, vamos fatorar, agora sim, vamos mudar a ordem destas somatórias, destes índices de soma. Vamos colocar aqui este K igual a 1 T3, vamos mudar a ordem, beleza? Não vai mudar nada quando eu mudo a ordem destas somas, não vai mudar absolutamente nada, vai ficar a mesma coisa, certo? A única coisa que vai mudar vai ser a facilidade para fazer a interpretação, agora sim. Então, observem o seguinte, aqui temos neste lado esquerdo, temos soma sobre K e soma sobre J. Aqui também, no lado direito, temos soma sobre K e soma sobre J. Tudo bom? Então, esta soma sobre K e soma sobre J que temos no lado esquerdo, ela vai ser uma soma que vai atuar sobre toda esta coisa, sobre todo que tiver índices J e K aqui. Tudo bom? E o que estou aqui indicando entre parênteses, olha, beleza? Não sei se vocês já começam a perceber aqui, é o termo que vai ter que ser igual neste lado, olha, neste lado direito, certo? Olha, temos a mesma estrutura aqui. Temos uma coisa que está acompanhando ao VK e VJ, certo? E aqui temos uma coisa que está acompanhando ao VK e ao VJ, certo? Neste lado esquerdo, direito, desculpa, neste lado direito, essa coisa é o delta de Kronecker de KJ. E neste lado, olha, neste lado, o que vai ser? Vai ser esta soma aqui, bom, esta coisa, certo? Então, digamos que, bom, para que essa igualdade, para que essa coisa seja satisfeita,
é necessário que estas coisas, estes termos que estou indicando entre parênteses vermelho, sejam iguais. Essa vai ser a conclusão, a grande conclusão aqui. Então, deixa-me escrever isto aqui neste cantinho. Então, é necessário que isto seja igual a isto aqui. Beleza? Este negócio que tem componentes JK seja igual a este negócio que tem componentes KJ. De fato, olha, vou dar uma organizada a estes termos para que fiquem na mesma ordem KJ que aparece aqui. Beleza? Dado que estas são grandezas escalares, a ordem da multiplicação não vai mudar o resultado. Beleza? Então fica deste jeito mais bonitinho. A e K vezes A e J igual a delta de KJ. Bom, soma sobre I. Observem que o subíndice I é um subíndice de soma. É um índice mudo. Beleza? Então, aqui temos um conjunto de relações, certo? Ou seja, este vai ser um conjunto de equações para as componentes dessa matriz A, certo? Dessa matriz de rotações. Vamos ter um conjunto de componentes, um conjunto de relações, beleza? Então, vamos ter relações para quando este K igual a J, para quando este KJ for igual a 0, ou para quando este delta seja igual a 1. Bom, vamos ter um conjunto de relações, certo? Ali. E observem que, olha, este delta de KJ é uma matriz, são as componentes de uma matriz simétrica. Beleza? São as componentes de uma matriz simétrica. Beleza? Ou seja, que este negócio que está aqui vai ser uma matriz simétrica também. Olha, o delta de Kronecker são as componentes desta matriz, a matriz identidade. Vou denotar a matriz identidade assim desta forma. A matriz identidade em 3 dimensões, que vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Certo? Estas são as componentes dessa matriz. Esta vai ser o delta de 1, 1, delta de 1, 2, delta de 1, 3, delta de 2, 1, delta 2, 2, delta 2, 3, delta 3, 1, delta 3, 2 e delta 3, 3. Beleza? Essas são as componentes, certo? Então, esta é uma matriz simétrica. Observem que delta de 1, 2, por exemplo, delta de 1, 2 é igual a delta de 2, 1. Certo? E assim por diante. Bom, em geral, a gente tem que delta de KJ vai ser igual a delta de JK. É uma matriz simétrica. Então, significa que se a gente mudar aqui mudar os índices J e K, neste lado esquerdo, também este negócio vai ser uma matriz simétrica. Esta coisa que está aqui vai ser uma matriz simétrica. Bom, que obviamente vai ser a matriz de identidade, igual a matriz de identidade. Certo? Então, tudo isso é para dizer que qual é o número de relações que a gente tem aqui? Qual é o número de relações? O número de relações que a gente tem aqui são o número de componentes que a gente pode construir, que são 9 componentes. 9 componentes, beleza? Vamos ter 9 relações. Em total, teremos 9 relações. Beleza? Em total, teremos 9 relações. Mas dado que a gente tem aqui uma matriz simétrica, certo? Então, vamos ter quantas relações independentes aqui? Vamos ter 1, 2 e 3 relações independentes. Beleza? Vamos ter 1, 2, 3. Desculpa. Mas
três relações, três dessas relações estão repetidas. Tudo bom? Ou melhor, não. São dependentes. Beleza? Três dessas relações são dependentes. Então, por exemplo, quando a gente escrever sigma 1, 2 e sigma 2, 1, certo? Tudo bom? Então, aqui a gente vai ter soma desde i igual a 1 até 3 de AI. Então, aqui vamos ter AI. Este K vai ser igual a 1, certo? E o J vai ser igual a 2, certo? Então, isto vai ser igual, essa relação vai ser igual a relação 2, 1. Então, aqui vamos ter soma desde i igual a 1 até 3 de AI 2 a I1, certo? Então, estas relações, esta relação aqui vai ser dependente, certo? Estas duas, esta relação, esta equação que vamos obter com este coeficiente vai ser igual a esta outra relação que vamos ter aqui, beleza? E o mesmo negócio vai acontecer com estas aqui, com esta azul e esta azul que está aqui, certo? Vamos obter uma relação similar a esta, mas mudando os índices 1 e... deixa-me ver, os índices 1 e 3, né? Então aqui seria 1 e 3, aqui seria 3 e 1. Bom, igual a 0 aqui, né? Esses negócios são iguais a 0. Esta vai ser a relação com as componentes que estou indicando aqui em vermelho, né? E estas aqui vão ser as relações com aquelas componentes que estão aqui em azul, certo? E faltam esta que está aqui e esta que está aqui, certo? Então, a partir disso, vocês obtêm uma relação similar a estas, certo? Agora vamos ter componente 2, 3 e 3, 2, né? 2, 3 e 3, 2. Tudo bom? Então, olha, em total teremos 9 relações, certo? 9 relações, mas 3 dessas são dependentes, ou seja, olha, este vermelho, este azul e este amarelo, beleza? Estas são as que são dependentes, ou seja, que em definitiva, em últimas, teremos 6, beleza? 9 em total, menos 3. 9 menos 3 igual a 6 relações independentes. 6 relações independentes, que era exatamente, olha, exatamente o que estávamos estabelecendo nesta hipótese, né? 6 deve ser o número de relações entre as componentes, beleza? Tudo bom? Para que finalmente, olha, o número de grau de liberdade, o número de parâmetros independentes seja 3. Tudo bom? Então, estas relações, esta equação que está aqui, esta equação que é a equação talvez mais importante deste vídeo, bom, desta aula, talvez seja a relação mais importante, certo? Ela vai definir um total de 6 relações independentes entre as matrizes, entre as componentes, desculpa, da matriz de rotação, certo? Essa é a grande conclusão. Define 6 relações
independentes entre as componentes da matriz de rotação. Entre a matriz de rotação A, que estamos chamando de A. Beleza? Bom, este vai ser então o ponto de partida da seguinte aula, beleza? Do seguinte vídeo. Como a gente vai interpretar então estas relações? Qual vai ser esse significado, né? Usando precisamente a notação matricial, certo? Então, por enquanto, olha, esta vai ser a equação que vai determinar, que vai definir as matrizes de rotação. Beleza? E ela foi obtida a partir do conceito de que o módulo de um vetor, o módulo de qualquer vetor, é uma grandeza invariante sob rotações.